Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Uno V6. Hoje o nosso tema foi pedido incontáveis vezes lá no Instagram. As adaptações feitas para colocar a roda da Alfa Romeo 64 no Fiat Uno. Acompanhe o vídeo. Bem, antes de mais nada, a gente precisa entender de onde veio a ideia de adaptar essas rodas da Alfa Romeo no Fiat Uno. Está na tela aí para vocês verem. Este carro, particularmente, é um dos Unos mais bonitos que eu já vi na minha vida. E toda a inspiração visual vem desse carro aí. A roda original do Fiat Uno Turbo europeu, essa daí que está na tela de vocês, vocês podem observar que a parte externa da roda ela tem esses espaços quadrados, enquanto as rodas da Alfa Romeo elas vão ter esse espaço aí de forma circular. Eu tinha apenas 3 rodas da minha sucata de Alfa Romeo que eu comprei, então o Rafael, amigo meu, me deu mais algumas unidades delas e todas precisariam de uma reforma. E o resultado ficou espetacular. Então dá uma olhadinha na tela, aqui exatamente no momento em que o serviço foi concluído, não estava nem limpo ainda. E aqui ele me mandou este vídeo para mostrar a qualidade do serviço. Olha, além de toda a questão da diamantação que foi feita, essas partes redondas ali, partes externas redondas da roda, elas foram pintadas de um cinza grafite que particularmente eu gostei muito. Aqui a primeira foto da roda quando eu peguei limpa, né? E o detalhe da roda que a gente tem que falar aqui é sobre a configuração dela. A configuração dela, como vocês estão vendo na tela, é uma roda de 6 polegadas, aro 15 com offset de 40. A marca da roda é Speedline, né? Original da Alfa Romeo. E nesse detalhe aí da foto, vocês podem ver que até a banda onde fica o pneu recebeu um bom talento, um carinho. Ficaram pintadas, ficaram bem bonitas. Tudo bem que ficam escondidas ali pelo pneu, mas eu acredito que tenha que ser colocado isso aqui como parte positiva do serviço da reforma. Olha aí como é que fica as 4 rodas. Espetaculares. Eu particularmente adorei o resultado. E você vai acompanhar no final do vídeo várias fotos a respeito de como ficou, né? Vamos lá. Vou botar para vocês inicialmente algumas peças que a gente utilizou aqui na adaptação e a gente vai conversando enquanto vocês assistem e veem todas as peças que a gente utilizou, beleza? Aqui na tela foi a primeira peça que a gente adquiriu para a parte traseira da adaptação, beleza? A gente vai começar falando da parte traseira. Aí nós utilizamos um cubo com rolamento da SKF, marca muito boa nacional. E aí quando a gente chegou no carro, a gente colocou esse cubo de forma plug and play. Aí você me pergunta, plug and play? Que maravilha! Pois é, um lado foi plug and play, o outro lado não foi plug and play. O diâmetro interno desse cubo, ou melhor, do rolamento que está neste cubo do Audi A3, que é o que eu uso, furação 5/100, ele tem o mesmo diâmetro do Fiat Uno, então por isso que encaixa, porque a ponta de eixo tem um diâmetro externo que se adapta ao rolamento, ao diâmetro interno do rolamento do Audi. Então, um lado ficou perfeitamente encaixado. O outro a gente teve que fazer um trabalhinho com a ferramenta de precisão que você está vendo aí na tela agora. Então, eu pretendo no futuro trocar as duas pontas de eixo e levar no mesmo torneiro que fez a dianteira para mim, para ele encaixar perfeitamente. Porque um lado, na hora que eu fui tentar remover, o rolamento já queria ficar travado e ia arrebentar. Então, provavelmente vai dar problema neste lado que ficou travado, né? E, enfim, após as adaptações que a gente fez, a gente também já deixou montada a flange, que vai a pinça de freio para utilização de freio a disco na traseira também. E aí depois que a gente colocou a flange, testamos a ponta de eixo com o cubo, o rolamento integrado ali na parte da traseira, a gente conseguiu fazer a montagem das rodas e aí você vê agora como que ficou. Espetacular! Então, vale a pena citar que eu só coloquei esses 2 parafusos porque eu não ia ter parafuso suficiente para as 4 rodas.
e eu só queria testar o carro, não ia se movimentar mesmo, não ia andar por conta própria, então não tinha problema de ficar parado com 2 parafusos. E o outro ponto é porque os cubos são 5/100 e a roda é 5/98. O ideal é utilizar um adaptador, e é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou utilizar um adaptador de 5/100, que é o que tem ali no cubo, para 5/98 para a roda. E com isso eu ainda vou aproveitar para utilizar ele como espaçador. Vou utilizar 30 milímetros de espaçadores em cada roda. Então vão ser 4 espaçadores de 30 milímetros, cada um com sua função. Na traseira, a função dele vai ser essa: adaptar o cubo de 5/100 para as rodas de 5/98. Eis a foto do carro montado e no chão, com roda e pneu. Os pneus já são pneus usados, são pneus Maxxis semi-slick, mas eles vão cumprir o papel deles por um bom tempo. Agora vamos falar sobre a parte que cansa todo mundo, é a dianteira. Bem, a dianteira eu já vou colocar de quebra aí na tela os 4 rolamentos que a gente vai falar sobre eles, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês os rolamentos da Alfa Romeo 64, do Fiat Uno 1.6, do Tempra Turbo ou do Uno Turbo e do Audi A3, que foi o utilizado. E aí nós precisamos seguir 4 pontos de observação aqui para conseguir fazer todo esse serviço realizado. Vamos voltar para a imagem. Primeiro ponto: o diâmetro externo desse rolamento ele precisa caber no montante do Uno Turbo ou de Fiorino, que utiliza rolamento grande, igual o do Tempra. Use o do Tempra se você quiser ficar tranquilo e entender mais. Eu preciso deixar bem claro o porquê que eu utilizei esta manga de eixo ou montante de Uno Turbo. Era para caber o maior rolamento possível. No caso, o do Uno Turbo, ele cabe o do Tempra, que é o mesmo código do próprio Uno Turbo. A referência do Uno Turbo está aí na tela, vocês conseguem acompanhar que ele tem um diâmetro interno de 37 e um diâmetro externo de 72. A questão é: se o diâmetro externo desse rolamento do Tempra e do Uno Turbo é de 72 milímetros, eu teria que fazer caber algo nesse tamanho. O do A3 ele tem 74 milímetros de diâmetro externo, como vocês estão vendo aí na tela. Então, nesse quesito, se ele encaixasse, ótimo, já seria o primeiro ponto a ser resolvido. Porém, o cubo utilizado é da Alfa Romeo. Então, qual é a referência do cubo, ou melhor, do rolamento da Alfa Romeo que a gente precisa ler? A gente precisa ler o diâmetro interno desse rolamento, que é de 42 milímetros. Olha a diferença das dimensões da 164 para o 1.6 e para o Tempra. Se a gente quisesse adaptar o do Tempra, teria problema? Não, não teria problema. Porém, a questão é a seguinte: como o diâmetro interno desse rolamento da 164 é de 42 milímetros, então o rolamento do Audi A3 ele era o mais próximo possível nesse diâmetro interno em relação ao cubo da 164, que era o que eu utilizaria justamente para já casar as fresas do semi-eixo da Alfa Romeo, que era o que a gente vai usar. E se não utilizasse o da Alfa Romeo, o número de fresas de Tempra e toda a linha Maré 5 cilindros, ela serviria perfeitamente neste cubo. Ou seja, facilitaria a adaptação, porque já é um projeto com incontáveis adaptações e outras soluções que demandam muito tempo e recursos, principalmente financeiros. Então, o que eu quis foi simplificar alguma coisa dessa adaptação. O que eu posso falar é que, com o cubo da 164 e esse rolamento do Audi A3, você ainda vai precisar de um bom torneiro para fazer este rolamento encaixar até o final no cubo, porque a diferença é de 2 milímetros, segundo o que eu encontrei aqui. Então, o que eu fiz? Eu levei um rolamento e um cubo para o torneiro que fez todo o serviço desse carro até agora. Eu falei, eu preciso que isso aqui encaixe aqui. E aí, por que eu fiquei tranquilo em desgastar um pouco da parede desse cubo da 164? O cubo da 164 tem muito mais material do que o cubo do Uno. Então, se eu tirar 2 milímetros dessa parede lá no cubo da 164, ele ainda tem uma espessura muito maior do que o do Tempra ou do Uno. Então, isso para mim vai mais de encontro à questão de segurança
da montagem. Eu preciso dizer também que mesmo o torneiro sendo muito bom, e eu recomendo ele de olho fechado, um dos meus cubos, no caso foi o primeiro, que foi para teste, ele foi sacrificado, digamos assim. O rolamento não se perdeu, mas o cubo se perdeu e eu tive que sair à procura de outro cubo que eu particularmente nunca encontrei esse cubo novo à venda. Eu já encontrei ele usado. Após a adaptação destes cubos todos, nós vamos mostrar exatamente como ficou a adaptação lá na manga de eixo. Mas antes, eu gostaria de mostrar esta imagem que vocês já estão vendo, é a diferença dos rolamentos. O rolamento de cima é o rolamento novo do A3, o de baixo é da 164. O diâmetro externo vocês provavelmente nem vão notar a diferença. E a diferença interna é aquilo que a gente já conversou. Só que o rolamento do Audi é muito mais alto, né? O rolamento do Audi tem 40 milímetros, enquanto o do Alfa Romeo tem 37. Mas se você bater o olho, você fica até confuso de saber qual é qual, de tão parecido que eles são. Olha aí a outra imagem, como é que eles são bem parecidos. E é importante dizer que foi o único rolamento que eu encontrei de forma viável com a menor adaptação possível. Lembre-se, eu estava simplificando o processo. Eis a foto que todos gostariam de ver, o rolamento encaixado na manga de eixo, para saber se cabia ou não cabia. E aqui, nessa parte, a manga de eixo com o rolamento e o cubo devidamente montados. E aí a gente testou, ele gira livrezinho, maravilha, maravilha. Chegou o momento da gente levá-la para o carro e colocar as peças no carro para fazer o teste da dianteira também. Dá uma olhada como é que ficou. Ó, essa foto aqui a gente já está com a manga de eixo devidamente montada. Essa outra foto aqui eu deixei até mais próximo, né? Ela foi pintada de preto, ela foi limpa e pintada de preto. Tem o código dela. No final do vídeo eu vou disponibilizar as duas fotos que tem o lado esquerdo e o lado direito do código desse montante de Uno Turbo. E agora, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou mostrar uma série de fotos com as 4 rodas devidamente montadas. O carro está na altura mínima possível. Tem algumas peças de fibra montadas nessas fotos. Não reparem, não tem bem uma sequência, uma lógica. Mas aproveitem e curtam todas essas fotos que estão aparecendo na sua tela neste instante. Eu particularmente adorei o resultado dessa adaptação. Ela custou muito caro, deu muito trabalho olha, só para achar esse rolamento dianteiro eu gastei aí pelo menos uma semana pesquisando de noite, que era o horário que eu tinha disponível, e olhava catálogo e fazia conta e paquímetro nossa, deu trabalho demais. Mas no final das contas eu acredito que valeu a pena. E conforme prometido, agora no finalzinho do vídeo está aqui as fotos dos 2 códigos das mangas de eixo de Uno Turbo, lado direito e lado esquerdo. Bem, se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria que você solicitasse aqui nos comentários para que eu pudesse te ajudar. Se você gostou dessa adaptação, se você achou que ficou até viável pela questão da escolha das peças e dos motivos pelo qual eu escolhi, por favor, também deixa o seu comentário aqui, dá o seu feedback se você gostou do vídeo, se você não gostou, como você quer os próximos vídeos, quais temas você quer ver aqui nos próximos vídeos. Nem todos os vídeos serão apenas com fotos e mostrando os detalhes técnicos. Porém, acredito que os primeiros vídeos sejam mais interessantes, que a gente porte desta forma, para que vocês entendam todo o contexto que ele está no momento. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais.